Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Hawaii é a floresta geral. Floresta para nós é um lugar sagrado aonde a mãe das caças mora, aonde os espíritos da floresta também encostam. É na floresta que a gente pratica o nosso neto, pratica o jovem para que ele pegue a sua alimentação. Ela oferece fruta, açaí, uxi, piqui, animal para a gente comer, oferece o que vive em cima, na floresta, que é macaco, né? Então a floresta tem tudo para nós. É lá que a gente tira o nosso sustento, é mais do que uma escola. Guaçã. Ijo pochau airip apoche ueje ueshat popom yatip imen poye ueje tip tayuyum ijo pawairip ijo tip it na wairip que borivica madeireiro awairip tip que o tip auca. Então nós estamos dizendo aqui o nosso território o cheipi ijo pawairip, nós estamos dizendo que daqui para cá é o nosso território, que é a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Pai nosso, que está no céu, santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Aqui na terra como no céu. o pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não o deixeis cair em tentação, mas livrai no mal. Amém. Vamos lá, guerreiro! Salve! Oi, tudo bem? Tudo bem? Você falou sobre umas
valor de terra no Pará? Então, eu tenho uma construtora, né? Certo. Eu queria fazer uns investimentos que dessem mais dinheiro. Eu queria saber, pelo menos ter uma noção de valores, né? O processo de ocupação da Amazônia é relativamente recente. A gente está falando de 4 décadas em que o Brasil decidiu ocupar esse território. Povoar a Amazônia, incorporá-la ao desenvolvimento nacional, é um grande programa em que o Brasil está empenhado. Homens, máquinas e recursos são destinados para a abertura de estradas, passo decisivo em sua integração. Assim se fez a BR-163 Cuiabá-Santarém, rodovia de 1.777 quilômetros que o presidente Geisel inaugurou recentemente. Nesse processo que começou no regime militar, esse território que era dos índios, das populações tradicionais, ou era áreas do governo, áreas chamadas devolutas, esse foi um território que começou a ser conquistado através, em grande parte, parte disso pelo próprio governo, que incentivava e dava título de terra, portanto, fazia isso de forma legal, e outra parte por grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. E o processo acontece com uma identificação de uma grande gleba de floresta. O desmatamento é uma maneira de sinalizar o processo, então ele sinaliza de que aquela área está sendo ocupada por algum grileiro através do desmatamento. E nos próximos anos ele vai tentar legalizar aquela área. E ele então realiza o seu lucro. O processo de grilagem tem origem fora da Amazônia, inclusive. Grupos que estão operando, advogados. Isso é um investimento, uma forma de crime, de fato, organizado. Aí na minha, né? É que eu tô na estrada, tô dirigindo. Você tá onde? Eu tô em São Paulo, capital. Então, eu tô aqui em Londrina. Eu lembro que quando você foi fazer negócio no começo, eu falei com você. Você lembra muito bem. Ela tá subindo, ela fazendo por ele com uma 10 milhões é feito pra ela. Eu te falei que lá no começo. Então, vai pela noite, deixa você pegar um mato, um pedaço de terra, você fica rico de novo. Você me escuta, porque é a primeira vez que você me escutou. Então, esse processo precisa ser desconstruído, porque senão ele vai avançando sobre as florestas públicas que ainda não estão protegidas. A gente tem ainda quase 1 milhão de quilômetros quadrados, quase 2 vezes Minas Gerais, na Amazônia, de florestas que não são ainda assentamentos, não são unidades de conservação, nem terras indígenas, e que, portanto, são alvo desse processo. Então, enquanto esse grande bloco de floresta ainda ficar disponível, é um prato atrativo para a grilagem. Então, e ela opera exatamente na invasão dessas florestas públicas. O que acontece? A BR-163 é a que liga Cuiabá-Santarém. Certo. Ela é uma rodovia que começou a ser asfaltada há muitos anos atrás e depois parou na divisa praticamente de Mato Grosso com o Pará durante muitos anos. Ela ficou ali desde 2004, mais ou menos, ficou parada. E aí depois disso é que veio fazendo devagarzinho, aí veio o programa do PAC. O programa do PAC, a coisa avançou tudo mais, lançou. Hoje, assim, para chegar daqui até na cidade de Novo Progresso, que é onde a gente está, tem lá uns 28 quilômetros só de terra. Mas é terra que as empresas estão trabalhando. Entendi, não é muita coisa. Lá tem as vicinais, né, que são as estradas que saem da BR principal, da BR-63, que fazem as linhas onde são abertas as fazendas. Então, assim, tem áreas já abertas há mais tempo, tem áreas próximas da rodovia, tem área mais distante da rodovia. Então tem de todo preço. Dando um quilômetro só pra sair. Ó, esse rastro da tua aqui, ó, tá por cima do rastro da viatura de ontem. Lá o que ele movimentou aqui, depois que a gente passou. Tá suspeitando que o trator tá pra lá.
E agora a gente vai estar monitorando a área aí para evitar o retorno do madeireiro clandestino. Região de Novo Progresso, enfim, de Castelo dos Sonhos e de Itaituba, que é a região administrativa aqui da base operativa do IBAMA, ela é movida praticamente por ilícitos ambientais. Na questão do desmatamento, a gente pode considerar que é um crime organizado, até o modus operandi de como é feita a situação aqui do desmatamento. Então, sempre tem um cabeça, que são as pessoas que pensam mais na questão da grilagem de terra, que são a especulação fundiária, é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. O preço que você pagou no começo, esse será que acha alguma coisa ainda? Não acha mais. Não acha mais, né? Não acho mais. Lá é a última fronteira agrícola do Brasil, porque Nordeste, que tinha para mexer, já foi Bahia ali para cima, né? O Mato Grosso, que tinha de roer e fazer soja, já está fazendo. Paraná não tem mais o que mexer. Então a fronteira agrícola brasileira é ali e é no Amapá. Agora no Amapá é 4 mil quilômetros. Ali nós estamos falando em 2.500. A gente ainda tem muita questão de documentação falsa, de informação falsa nos sistemas de controle. Existem laranjas também no CAR, então é uma situação aqui que a gente tem cada vez mais tentar se renovar, porque o crime ele vai evoluindo, né? Então eles vão tentando achar algumas arestas para que o crime fique cada vez mais difícil da gente pegar. Isso aqui é um cadastro ambiental rural que o proprietário fez declarando qual é a área dele desmatada, qual é a área dele de reserva permanente, propriedade dele. E a gente começou a pegar esse documento com informações falsas. A pessoa técnico responsável, ele coloca informações falsas quando ele diz que ele tem X% de área desmatada, que seria essa área aqui, quando na verdade essa área toda, quando a gente vai ver no mapa e vai em loco, se a gente vai para a aeronave e vê uma imagem de satélite recente, a gente vê que a área toda ainda tem floresta. Então ele declarou que já estava desmatada há algum ano para que ele possa utilizar esse solo com outras questões. Então ele vai fazer esse desmatamento. Quando a equipe do IBAMA chegar, ele vai falar, não, mas o meu cara já estava desmatado. Para plantação é de agora para muito urgente, porque na beira da rodovia mesmo você vai pagar ali 12 mil reais ou o quê? Certo. Isso ainda a fazenda de pasto, mas são áreas com pasto antigo, então ela é fácil de arrumar ela para plantar. Porque que acontece? Lá, um pouco mais para cima, está saindo o porto de Miritituba, que é do lado de cá do rio Tapajós. Do lado de lá do rio é a cidade de Itaituba, do lado de perto de Itaituba. Ali está sendo construído os terminais de embarque, escoamento da produção, entendeu? Para fazer via hidrovia. Aí vai até o Porto de Santana, lá em Macapá. Lá, então, aí vai para os navios e aí parte para a Ásia, parte para a Europa e tudo mais, né? A Amazônia vai assistir nos próximos anos investimentos aí entre 120 e 200 bilhões de reais em hidrelétricas, em estradas, em linhas de transmissão e em projetos minerais. Essa escala de investimento não tem paralelo na história da Amazônia. Isso aumenta o valor da terra, estimula a grilagem e causa o desmatamento nessas florestas públicas. Por conta disso, a gente está fazendo essa alta demarcação que o governo assume o compromisso que ele tem. Nós já estamos mais de 20 anos lutando por essa demarcação aqui, então foi feito um estudo com um antropólogo, um estudo da terra, que fosse para a FUNAI demarcasse essa área para nós. E esse relatório até hoje está no gabinete do presidente da FUNAI. Uns meses atrás, a gente foi em Brasília
pedi à presidenta da FUNAI que ela assinasse o nosso relatório. De 2013 que foi aprontado esse relatório e até hoje esse relatório nunca assinaram. O processo está hoje comigo, né? Está na minha mesa lá, pronto para ser deliberado. Mas quando a gente conseguiu concluir o relatório, existiu um conjunto de questões que estavam sendo discutidas na região que fizeram com que a gente precisasse discutir o relatório não só no âmbito da FUNAI e vocês, né? Porque vocês sabem, né, que ali tem uma proposta de se realizar, né, um empreendimento hidrelétrico, né, uma hidrelétrica ali naquela região, que vai contar com uma barragem, né, para geração de energia, né, e essa barragem está muito próxima da terra de vocês, por isso que a gente não conseguiu até hoje publicar. Está aqui para pedindo, né, senhora do Sul, a gente está defendendo aqui o que é da gente, né? Eu estou em débito com vocês, sim, vocês têm toda a razão, né, mas eu acredito, né, e quero acreditar, porque o dia que eu não acreditar, eu não tenho que estar mais aqui falando com vocês. E você está na FUNAI, você tem que defender o interesse nosso, né? Nosso papel é defender os direitos de vocês, mas tem órgãos dentro do governo que tem como prioridade, sim, né, construir a hidrelétrica. Por que não fazer eólica? Isso gera energia. Barragem, acaba com todo mundo. Tem que vem depois da barragem, mineração. Essa é a revolta da liderança. Por isso que foi priorizado a questão da demarcação. A autodemarcação aconteceu depois daquela reunião, né? Aquilo foi só um aviso que nós demos para o presidente da FUNAI, né? Porque quem está ali na FUNAI, ele está para defender os direitos dos povos indígenas, né? Não defender o interesse do governo, né? Então, que nós percebemos que ela estava sendo pressionada e por isso aconteceu aquilo. E depois de lá, nós iniciamos a autodemarcação, né? Mostrar para o governo que aqui no município de Itaituba, que é o Médio Tapajós, existe um Munduruku que tem cultura, né? A FUNAI não quer assinar, então nós tomamos uma decisão para fazer a autodemarcação, para que os brancos tenham conhecimento aonde é o nosso território. Então a gente uniu os pessoal do Alto, nós unimos aqui do Médio para que fizesse essa autodemarcação junto. Assinar o relatório, já diz que é um território indígena, é reconhecido. Então, esse aqui é o nosso território. E a gente está fazendo a autodemarcação de forma legal, né? Porque antes, nós povos indígenas, quando foi invadido o Brasil, foi morto por arma de fogo. E hoje não. Hoje o governo quer matar os povos indígenas, de modo geral, tanto os ribeirinhos também, e quilombolas também, né, que não são respeitados, através de projetos. Um projeto que acaba com o rio, e nós dependemos do rio. Um projeto que acaba com a floresta, e nós dependemos da floresta, né. Sem a floresta e a água, nós não somos indígenas, acaba a nossa nação, né. Porque só tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição, fazendeiro, né? Então, nós temos que cuidar desse pedacinho de floresta que nós temos. Desde lá de Mato Grosso, nós até serraria lá em Mato Grosso também, né? Sempre, desde criança, era marceneiro, né? Cortei até um dedo. Aí continuei só na madeira mesmo. Aqui, ó,
Aqui, isso aqui tudo é cambará, ó. Isso não faz tauba. Caixaria, essa faz a caixaria para construção civil. E essa madeira aqui, ó, é a madeira que mais consome no Rio, é essa aqui, ó. Essa. Tá vendo? Essa aqui é a maçaranduba. Dessas árvores aqui. Agora essa aqui não, ó. Essa aqui já é uma outra espécie, essa aqui é muracatiara. E esse aqui, ó, é um jatobá, entendeu? Esse jatobá, muracatiara, a gente manda tudo para exportação, tudo para piso, para vigamento, caibo, tauba, ripa. Essa aqui é outra garapeira, que é o jatobá, que ali é outro. A madeira aqui é boa, entendeu? Não é madeira ruim. Pode ser tem uma guia para se tiver uma fiscalização no caminho? Não, tem a nota, tudo certinho, a nota fiscal, tudo certinho. Não sai não tem jeito. Outra, nem as firmas também não pegam, entendeu? Vamos supor, eu vou mandar madeira para Belém. Se eu mandar madeira sem nota, as firmas não pegam, não tem para onde eles pegar. E outra, eles só pagam em cima da nota, em cima de tal lugar que saiu a madeira, entendeu? Isso aqui é da Fazenda Santo Antônio. Essa nota aqui veio ontem. Aí isso é da onde que ela saiu, entendeu? Agora aqui as espécies, ó, Tauari, Timburana, Amapá e Jatobá, entendeu? E agora aqui, ó, o total que veio 23 metros, 529 metros cúbicos num caminhão, entendeu? De tora. A madeira ilegal, ela tem uma aparência de legalidade, porque toda ela é acobertada por papel. A grande fraude está na emissão de papéis que não deveria existir. Então nós temos um grande número de papéis. Por exemplo, o estado do Pará sempre foi um dos grandes importadores de madeira. O que isso significa? Que ele está importando madeira de verdade? Não. Ele está importando papel crédito, que vai legalizar depois uma exploração de madeira ilegal aqui no estado. O cara comprou crédito fictício no mercado para ganhar madeira porque não há plano de manejo ali na área, porque não há propriedade privada. Tudo é ilegal. É difícil combater num ambiente... difícil combater num ambiente que você não tem um lado legal para você apoiar. A fiscalização, ela se dá para privilegiar a banda legal do mercado que está operando. E lá não existe. Então, na hora que você abre uma BR, coloca os seis de um lado, terra indígena do outro, e as áreas devolutas estão ao Deus dará, a grilagem chega primeiro. Ela chega primeiro. Alô, gente boa. Alô? E qual que é o tamanho daquela fazenda ali de Céu Azul? 760 o quê? 760 o quê? Qual que é o valor dela? Você já tem o valor dela? 20 milhões. 20 milhões, tá, joia. Eu tô mexendo no negócio aqui. Tá, obrigado, tá, tchau. Valeu, um abraço. A Amazônia não está fora de risco, não. Infelizmente. Bem, essa é uma questão que está levantada, é bem presente. Por exemplo, o Ministério não sabe até hoje quais as autorizações legais para desmatamento que foram concedidas pelos estados. A nossa preocupação não é legalizar A, B ou C, é evitar o desmatamento. Evitar o desmatamento. A lei tem que ser cumprida. Então, o que acontece hoje? Grileiro e poceiros e proprietários legítimos, eles estão tudo no mesmo cofre, como se diz no Maranhão, está tudo misturado no mesmo cofre. Então a gente precisa separar, não é? O joio do trigo. Estive falando para os parentes, os governantes, ele nunca vai perceber qual é o clima que está acontecendo hoje. Sabe por quê? Ele trabalha dentro do ar-condicionado, ele sai do ar-condicionado, vai para o carro dele dentro do ar-condicionado. Ele chega na casa dele, ele entra no ar-condicionado. Então, para ele não está acontecendo nada. Os índios têm mais é que botar a boca no mundo e nós temos mais é que ficar quieto e botar a viola no saco e prestar atenção no que eles estão dizendo. Porque eles não são os donos do Brasil. O índio não é dono de nada, né? Eles são os guardiões, são enfim, as pessoas que eles coincidem com o Brasil.
Eles são a Amazônia, eles eram a Mata Atlântica, eles são a terra que eles vivem. Eles não são proprietários da terra, né? Eles são da terra. A terra não é deles, eles é que são da terra. E isso nós temos que aprender com eles, porque nós somos da terra, a terra não é nossa, né? A terra pode viver sem nós, a terra como planeta pode existir perfeitamente sem nós, mas nós não podemos existir sem a terra. O rio para nós é um patrimônio nosso, porque o rio não foi feito à toa. 4 caroços de Tucumã, que foi feito o rio Tapajós, foi feito pelo Caroço Caibã. Caroço Caibã era um guerreiro. Todas as coisas que ele pensasse em gerar, ele gerava. Ele gerou os Munduruku em porco. E a metade dos Munduruku foi gerado também em peixe pelo Caroço Caibã. Então, esse lugar onde os porcos atravessaram se torna aqui, nessa área onde a gente está fazendo essa autodemarcação. A Amazônia, que os brasileiros costumam ver como uma espécie de fundo de quintal, de cafundó, o país é, na verdade, um dos centros mais antigos de civilização da América do Sul. É o berço de boa parte dos povos indígenas que ocupam o continente. É lugar de surgimento de grandes invenções tecnológicas e culturais. E é uma região que foi, longe do que a gente nós acostumamos mais na Amazônia como um vazio demográfico, um vazio humano. Esse vazio foi criado pela invasão europeia, foi criado pelos brancos. A Amazônia é um fruto de um trabalho milenar de negociação, de conversação entre seres humanos e viventes não humanos que estão ali há milênios. Então, a Amazônia, não sei se a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ela certamente é o coração do Brasil. Esse rio aqui se torna meu corpo. Por que eu quero dizer que o rio é meu corpo? É o corpo de todo mundo, né? Por exemplo, esses igarapé é a nossa veia. Os madeireiros estão destruindo a cabeceira de igarapé. Então, o que está acontecendo? O rio está morrendo aos poucos também. Os igarapé é o primeiro que seca, que fortalece o Tapajós. Daqui a uns tempos, daqui a 100 anos, nós vamos brigar pela água. Então, o que eu falo para você que é o caminho? O cara que tinha passado o primeiro fogo. Aí a gente deu o segundo fogo, e aí quando isso conseguiu o cara para poder colocar gado em cima. Colocou gado em cima, aí gado vai batendo e tal. E aí você faz um rodízio de gado no pasto e toca fogo, quando é época no outro ano, toca fogo de novo. Então uma área boa lá é a área que já passou uns 3 fogos. Porque daí ele já queimou tudo que ela galerada, já queimou os troncos mais pesados, você já tirou fora, já usou para fazer cerca, já usou para fazer curral. Faz um curral lá de mão de obra é R$15 mil, R$10 mil. É baratinho de fazer. Então a infraestrutura para fazer lá, madeira você não compra. Você vai comprar o quê? É parafuso, arame e pagar a mão de obra do cara fazer cerca. Esse é o jeito mais barato de conseguir uma boa área, porque eu falo pra você que o cara que era do boi, do Mato Grosso, ele transformou tudo em soja e tá indo pro Pará atrás de terra com boi. Porque com 1 milhão, se eu for lá pra comprar uma área formada, você não vai achar não. Os caras já falam em 10, 12. Hoje ela já se paga já com arrendamento? Lá a gente tem proposta nossa, o pessoal queria arrendar, para fazer um contrato já de arrendamento de 10 anos. 4 anos no boi e daí 6 anos para soja. O áudio dessa interceptação é muito rico porque ele mostra como funciona a dinâmica da região amazônica. Ele explica como é feita a grilagem, como você foge da fiscalização do IBAMA, como você busca a legalização das áreas, como há sempre uma expectativa de que as regras vão mudar, como se perdoou agora as multas até 2008, há sempre uma expectativa, não, daqui a alguns anos se perdoa até 2014 também, então vamos desmatar agora que a gente vai ter desenvolvimento com isso. Se a gente não fizer, a gente não vai desenvolver. A gente tem frases públicas de pessoas da região com esse argumento, né? Isso não é segredo. Mas se você não pode desmatar legalmente, você tem sua propriedade, você está ali sobre o tempo dela, vai acontecer
aconteceu naturalmente. Eu me arrependo de ter feito uma coisa, às vezes, ilegal. De ter desmatado, eu não me arrependo, porque isso é o ideal. Se nós não desmatássemos, não existia Brasil, não existia nada. Então, todos nós aqui somos grileiros. Não tem nenhum cidadão aqui que não é grileiro, porque nós estamos tendo terra da União. Aí eu te pergunto, cadê o homem que veio aqui para dizer assim, esse aqui é seu? Eu sou grileiro, eu estou aqui há 30 e tantos anos, ocupando uma área, eu tenho minha fazenda aí, eu estou pleiteando uma regularização, há 20 e tantos que eu estou pleiteando uma regularização, eu não consegui até hoje. Eu sou grileiro. Qualquer promotor pode me dizer assim que eu sou grileiro, porque eu ocupei uma área da União. A primeira questão ambiental é um gargalo muito ruim, porque a lei ambiental não é cumprida, ela não se cumpre a lei ambiental. Eles fazem de tudo para que não haja cumprimento, né? Então não tem nenhum compromisso em resolver o problema, eles não querem resolver. Eles querem que você seja ilegal, que você sendo ilegal, ele vem aqui, te multa, te embarga e te enterra. Se você é legal, ele não pode fazer isso, então não tem serviço para isso. Pegou um negócio do IBAMA aqui pra você. Pegou um negócio aqui do IBAMA, uma de 6 milhões, uma de 1 milhão e 220. Dá onde aí? Santarém. Então, beleza. Vem pra nós pra isso aí. Já tem um meio tempo e tudo 4 vezes, tá isso aí. Mas não é de caso não. Aqui você tem que recorrer. Aqui o advogado tem que recorrer. O que você tem que estar em tudo é da negócio lá do trabalho escravo. Então tá, beleza. Tá. Ele estava numa ação para buscar um bem apreendido. Ele tinha apreendido tratores. Né? O criminoso ambiental estava só no aguardo, ele estava escondido no mato. Quando o sargento percebeu que tinha alguém na região, que tinha alguém escondido no mato e entrou. Então esse criminoso estava armado e atirou contra o policial. É uma arma de caça, então foi letal que matou o policial. Desmatar demanda dinheiro. Ninguém desmata sem ter muito dinheiro na Amazônia, ainda mais áreas grandes. Nós temos lá na Regional Progresso 10 mil hectares, 10 mil campos de futebol. Para você desmatar isso, você tem que ter uma logística, centenas de pessoas trabalhando com você, maquinário, tudo isso é um custo altíssimo e as pessoas que trabalham nisso têm muito dinheiro. Quando ele vai agir em relação a isso aí, como ele não consegue incriminar a pessoa por causa do desmatamento, ele enquadra a pessoa em formação de quadrilha, desvio de dinheiro, enquadra um monte de coisa que ele não consegue provar. Onde é que tem formação de quadrilha? Ele foi lá e desmatou. Formação de quadrilha cabe aonde aí? Mas ele acusa. O Ministério Público pode acusar, ele pode fazer o que ele quer. Quem é o maior vendedor de fazenda hoje do Parazão? É você, cara. O cara tem que bajular você, entendeu? Por que você tem um probleminha daqui ou dali? Porque você feita tudo, você resolve tudo, você faz tudo. O que eu faço, ninguém. O ruim é que nós faz. Entendeu? Lá na frente, todo mundo tá arrumado, todo mundo recebe, todo mundo dá certo, entendeu? Agora, o pessoal ninguém pega. Todo mundo. Todo mundo. Mas aí o Gabira que vem servindo uma fazenda sem Gabira. Não tem. Isso que eu ia falar, você não tem. Agora, viu, comprar trem arrumadinho, com escriturinha, pagar no dinheirinho, coisa, cadê que ele fala um negócio desse? Informações de campo já davam que tinha algumas pessoas ali, tinham empresas de desmatamento. E a gente avançou para investigar todos os crimes financeiros relativos a essa quadrilha. Então, lavagem de dinheiro, falsidade documental, sonegação tributária, tudo isso está ligado ao crime ambiental. O crime ambiental não pode ser investigado unicamente sob a ótica do meio ambiente. Uma área na Amazônia é muito mais barata do que uma área no sul-sudeste do país, então isso gera uma expectativa, uma cobiça muito grande. Pessoas de lá compravam e essa empresa tinha todo um esquema de aparência de legalização dessas áreas. E documentação lá, estão contando, tem escritura ou é tudo na A maioria ainda não é escritura. A maioria, as mais recentes são contratos. As mais antigas, às vezes a pessoa já tem documento, protocolo no INCRA, protocolo no Terra Legal. Tem uma sequência de documentos. Tem lá o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para você poder pôr gado para dentro, para você poder ter bichos trans animais e tal.
Depois tem o AFAR, Autorização de Funcionamento da Atividade Rural. Depois vem a licença ambiental. Mas tudo isso tem tempo e depende também dos órgãos. Então, depois do licenciamento ambiental, aí você pode pedir o título da terra. Pedir o título da terra é questão também de aguardar o tempo que o documento sai. A grilagem pode até acontecer à distância, porque alguém localiza um grande pedaço de floresta pública e resolve então fazer ali tomar a decisão de ocupar aquela área. Mas ele se realiza na presença física da grilagem, que é alguém lá na ponta que contrata uma equipe para desmatar uma área, e não só desmatar, depois tem que policiar a área, porque o grileiro ele pode estar ocupando uma área que à distância parece que não tem ninguém, e às vezes tem alguém lá, uma comunidade, uma população tradicional próximo, e aí tem conflito. Da forma que eles reagirem com a gente reage contra eles. Se vir de cacete, a gente vai de cacete. Se vir de faca, a gente vai de faca. Se vir de cachorro, a gente vai de cachorro. Do jeito que eles reagirem, a gente reage, mas tira a pessoa de lá. Se sair por bem, sai. Se não sair, sai por mal. Uma faixa de 18 anos que nós lutamos com grilagem sobre essa área de terra, porque esse pessoal que nem hoje nós se encontramos aqui no Jatobá, nasceram, se criaram, os bisavôs deles nasceram aqui, se criaram e faleceram aqui. Então, essa questão de grilagem aqui, essa área que você vê aqui, vinha da Cuiabá, atravessava a Jamanchinha, atravessava toda, isso aí, essas pedras tudo era marcada, cheia de pico, tudo já era dono de grilagem de terra. Que é uma desumanidade. O grileiro, o madeireiro, ele entra, ele não respeita ninguém. Então, com o Munduruku, nós fizemos aliança para nós lutar juntos sobre todos os movimentos do Rio Tapajós, né? Sobre demarcação de terra, porque a mesma cultura indígena é a nossa. Nós tiramos o nosso sustento da floresta. A caça, o peixe, a plantação, nós plantamos batata, o cará, tudo. Então, não tem diferença nenhuma da nossa cultura como trabalhador tradicionais como a parte indígena Munduruku. Bom, gente, bom dia mais uma vez para todos, guerreiros, seu Juarez, com sua equipe. Eu quero dizer para vocês que esse momento ele é muito importante para nós. É um momento de que nós precisamos se unir, estar com bastante força para lutar, porque o território de Mangabal ele é único. Então é um dever de cada um de nós lutar pela proteção das nossas terras. Porque se nós não lutar por essas terras, a gente pode perder ela. Então, por favor, levanta a mão. Quem vai pro mato? Sobe aí. É eu. José Borges. Tem mais? Francisco. Tem mais? Solimar. Solimar. Vamos ver as pessoas que vai pro mato ficando aqui pra frente. Quantas famílias tá no RB? Pra ir só 5, 6 ou 8, 10, eu acho que é demais, desumanidade. Em primeiro lugar, as pessoas têm que ter o compromisso com a comunidade. Isso aqui não é uma terra assim que foi ganhada de qualquer jeito, não. Ela foi conquistada. Mas se nós mesmos, a gente não se mobilizar, nós que somos moradores aqui de Montanha Mangabal, nós vamos acabar perdendo isso aqui. A sugestão que eu tinha era que talvez alguns dos que vão, de repente, seu Chico, Solimar, junto com o Roseninho, da gente ir em algumas casas aqui para chamar, fazer esse convite de novo, né? Então a gente pode ajeitar uma embarcação e entrar aí nas casas, né? E buscar lá na rede do camarada. E fazendo isso aí, vamos ver que desculpa vamos dar.
aceitar de alta casa. Pois é, meus amigos, boa tarde. Eu quero esclarecer para vocês o que significa a demarcação, a importância dessa demarcação. Para nós é muito importante vocês terem uma terra de vocês garantido e para o futuro de vocês. Assim como nós lutamos também, vocês têm que lutar pela terra de vocês. E cada vez nós sendo pressionados por garimpeiros entrando aí por trás, por pessoas querendo lote, grilando terra aqui atrás. E se vocês forem expulsos daqui por grilagem de terra, ou por o governo fazendo essa própria... fica difícil. Estamos aqui final de semana. Aqui assim a gente fica meio desinformado, né, das coisas. Eu achava que vocês deviam dar uma forcinha para nós. Nós estamos precisando. Não, se for preciso, toda hora nós Viu? vamos. Então nós estamos aqui para ajudar eles, para dar apoio para eles e dar força para eles. Porque a gente precisa deles e eles precisam de nós. Então não faz diferença das duas terras. Ela está sendo ameaçada. Nós vamos perder a nossa e eles perdem o deles também. É porque fica em frente. Boa noite, gente, mais uma vez. Dando continuidade à nossa reunião sobre a demarcação, a gente agora está com o mapa aqui e a gente vai olhar no mapa, né, como é que nós vamos fazer para chegar até o ponto inicial do Garapé da Montanha para começar a demarcação. Tem que ser por lá, entrar lá pela montanha, pegar aqui o ramal e lá a gente sai varando os 2 quilômetros e lá começa do começo lá, né? Quando a gente começou a fazer a alta demarcação da Saurema-Iguá, a gente encontrou os garimpeiros, né? E os madeireiros também. Só que a gente falava para eles que a gente não tá ali para entrar em conflito com ninguém. A gente estava demarcando a nossa terra, né? A partir do momento que tiver alguém, que a gente conversar com eles jamais vão ter alguma reação. Eles não tem, não. Até porque eu tenho certeza que hoje o pessoal que atinge a nossa área, eles já estão sabendo dessa nossa demarcação. A minha opinião seria subir, se pegasse esse ramal e aí seguisse para lá. A gente já voltava pela estrada para pegar esse ramal para descer aqui de novo. Já seguia daqui levando a picada para lá, para a montanha. Chegar na montanha, subia para a estrada, pegar o carro e descer nesse ramal aqui. Chega lá no limite aqui, nessa linha branca aí, e o pau quebra para lá. Qualquer informação sobre eles aí, vocês ligam na mesma frequência do Jatobá, que a gente vai ficar nela, viu? Positivo, confiança. Tá bonito, menino de ouro. Bora ali, esse pedaço daqui lá, pra onde tá aquele coisa vermelha, ó. Eu derrubei um alqueiro já, menino da frente.
pra cá, nós fomos lá. Ia pra Balsa. Nós fomos lá na reunião. Aí, rapaz, acho que não vamos não, porque o homem lá ligou pra nós ir, não tem? Aí nós viemos pra casa. E quando chegou lá na vilinha, aí eles foram lá. Aí tava conversando com nós. Aí eu falei assim, rapaz, não vai ninguém daqui da vilinha. Eu acharia bom nós ir lá pra dar uma força. Aí a outra semana nós trabalhamos. Aí nós vamos voltar de novo. Um se abaixa e o outro vem na conta do outro. Vai, levanta ele. Abaixa, amarra no cipó, Amarrar no cipó só, né? Então, vamos daqui. Então, nós estamos bem aqui. Vamos pra cá. Nós estamos indo para esse ponto aqui, ó, e no ponto 12. A mulher indígena agora, ela tá mais na luta. Agora, porque esse governo aí, ele não tá prestando, não. Aí elas começaram a reparar que elas têm filhos, elas também têm que entrar na luta. E quando elas vão, elas têm que deixar os filhos dela. Aí é mais difícil, assim, para a mulher também, né, que tem criança. Quando vai para alguma manifestação, aí leva seus filhos, aí acontece alguma coisa, tipo spray de pimenta, aí tem que correr com seus filhos no colo. Aí fica mais difícil ainda. Mas também elas nunca desistem e estão lutando pelo futuro dos filhos dela, pelos netos dela e para todos que estão nascendo. Estamos aqui, né, no nosso lugar, a nossa casa, onde foi destruído, né? Nós mulheres Munduruku estamos aqui, né, junto com as caciques, nossas crianças, né, os nossos filhos. Então, a gente quer dizer para o governo, a gente está aqui porque é aqui que é a nossa casa. É aqui que nossos avós, nossos antepassados deixaram para nós, né, que é o nosso lugar sagrado. Aí o governo destruiu. Então, a gente está aqui, né, para mostrar a nossa resistência e dizer que somos Munduruku e somos mulheres também, né? Meu pai, ele não é índio e minha mãe é, mas tudo que eu queria é ser índia pura, né? Porque tenho orgulho muito de ter pelo menos sangue da minha mãe que é índia. E eu sei que um dia eu vou ter filho, né, também. E eu quero deixar essa como tá para meus filhos, não como tá agora com esses vileiros, madeireiro, palmiteiro, garimpeiro que fica dentro da nossa terra invadindo. Aí isso também nós não queremos, nós queremos tirar eles, porque quando tem muito garimpeiro, madeireiro, eles afastam as caças de perto, aí fica ruim. Rapaziada, eu tô no trânsito agora aqui de Sorriso e eu encontrei 16 caminhonetas sujas subindo para Santarém e mais 2 cegonhas que descarregaram em Sinop. A informação que eu tenho é que são 60 caminhonetas do Ibama subindo para o Pará. Fica 2. Fica os 2 últimos entre os 3 aqui. Vamos mudar a frequência. Essa é a frequência deles. Já estão falando. Eduardo, escuta. 38, na escuta. Tenta na escuta. Cuiabá na escuta. Não, acabou de entrar 5 viaturas na sua final lá. Cabeça Simone, Cinto, Cuiabano, Goiabeira. A viatura estava ali no Diego, né? Ele estava ali. Que lugar lá de dentro você está vindo? Qual o nome da fazenda? O nome eu não sei, é de um primo meu. Tem quantos quilômetros aqui? 5 quilômetros. Então vamos lá, o senhor encosta a moto aí do lado e o senhor vai lá para confirmar a história do senhor. Dizer que é 4 quilômetros. O senhor sobe na carroceria do carro, aí como o senhor disse que é daqui a 4 quilômetros, o senhor vai falar onde é que é essa aí da fazenda. Nós temos aproximadamente 25 mil polígonos de desmatamento por ano. A maioria ocorre em terras públicas ligadas a atividades ilegais.
E o que ocorre é que o principal objetivo é a especulação fundiária, a concentração de terras e o roubo de terras públicas, onde a madeira é apenas a parte inicial do processo. E as áreas que são objeto de grilagem são imensas. A gente tem ali mais ou menos em torno de 30 mil hectares relacionados a um líder, a uma pessoa, o que proporciona grande lucro e, ao mesmo tempo, um enorme prejuízo para a floresta. Aquele Castanha, por exemplo, foi preso aí porque eles matou, tem não sei quantas multas, mas não podia prender por causa disso. Aí foram pegar ele onde, que sonegação de imposto, não sei o que, para poder prender eles. Tiveram que soltar. Fazer o quê? Não tem prova contra ele. Não há tipificação de crime porque ele fez desmatamento. Desde quando o mundo é mundo que tem desmatamento. Aí a sede da fazenda do seu primo é... Primeiro na frente ali tem um barracão que ele está construindo pro lado de cima e pro lado de baixo tem o coxinho de sal. Nada contra você não, vocês trabalham só que a atividade é ilegal, vocês sabem. Escrovidório? Vai levar nós lá, agora onde ficar trabalhando, tá? Passa a moto aqui do lado e sobe assim, então você ali para mim. Vamos lá, As motos são de quem? De vocês? Como é que você botar fogo aqui? Pagava quanto aqui? Ele paga 3 mil pra mim que corto e... Quanto você? 1.600. Por mês? É. Pode ir preparando aí que a gente vai desmanchar o acampamento. Aqui é terra dos índios. Não pode ter nada aqui dentro. Então dá essa oportunidade de vocês tirar o que é de vocês, que o resto a gente vai botar fogo. Tá bom. E aí a gente vai atrás da máquina. Vamos lá, Davi, para procurar o trator. É trator o quê? Skid? É um skid? Eles já trabalham com essa perspectiva de ser pego a qualquer momento. Eles estavam monitorando a gente, o trator tinha um rádio instalado, então eles sabiam que a gente poderia chegar aqui, por isso que eles tinham até saído. Nós passamos 15 dias aqui, aí hoje era dia de nós ir embora. E aí foram pegos na estrada? É. E aí você ganhava quanto aqui? Eu ganhava não, ele vai ter que me pagar. Você ganhava, hein? Vai ter que me pagar. Ainda não recebeu. Eu ganhava não, eu ganho 1.600. Quem acaba aqui trabalhando ilegalmente dentro da terra indígena acaba ganhando mais do que quem trabalha na área legal. Então eles se arriscam muito mais, ganham muito mais, então eles vêm para cá sabendo que está errado. E é um valor que o madeireiro pode pagar porque o lucro para ele dessa madeira aqui é altíssimo. Porque você está dentro de uma terra indígena que não foi explorada, as madeiras que tem aqui são madeiras assim, de alto valor. Uma árvore de angelim para ele aí, para o madeireiro, gera aí mais de 10 mil reais. Então quantas árvores ele tirou daqui? Para ele as árvores saem quase de graça. Então sempre vai ter gente disposta a receber esse dinheiro. E não podia, a gente sabia, só que nós não temos leitura, a gente tem que sobreviver disso aqui. Porque aqui nesse lugar aqui não tem outro ramo. O senhor vai sobreviver do quê? O dia que acabar uma alvorada, o pessoal aí do IBAMA, federal, entrar ali dentro ali, muita gente ali vai passar fome. Aquilo ali, quem tem uma casinha não vende mais, quem tem um terreno não vende mais. O que tiver ali, ele morreu. Lá se a gente pudesse não derrubar uma árvore, não mexer em nada aí, a gente não ia mexer nisso. Lá. Hoje, se a gente não tiver o 3º ano, a gente não trabalha em lugar nenhum. E para quem estudou até 5ª série igual eu, vai trabalhar onde?
cuidar disso aí, ó. Entendeu? Eles a gente vai enquadrar, pegar o nome deles, a identificação, o testemunho deles, porque isso aí vai ser importante pra gente acusar e autuar o patrão dele, que a gente sabe que tem uma madeireira. Quanto à questão do maquinário, a gente está numa área de terra indígena, que não poderia ter, em hipótese alguma, esse maquinário aqui dentro. E é uma máquina que não tem condições de fazer a viagem de volta. Então, quando você não consegue tirar o maquinário e a permanência desse maquinário coloca em risco o meio ambiente, ele pode continuar sendo usado por ilícito, então a lei nos faculta o direito de destruir esse maquinário, que é o que a gente vai fazer. Minhas terras estão todas embargadas, todas. O cara chegar a querer comprar 200 alqueires só de capim, eu vendo. Pego 2 milhões de reais, derrubo o dinheiro da metade em outra terra, do lado ou mais pra frente, por um pedaço, derrubo. Ah, mas vai embargar. Mas qual a diferença? Não. Está embargado, a única coisa que vai embargar, em vez de ser 200 alqueires que eu vendi, vai ser 500 que eu vou derrubar. Realmente é uma indústria, um negócio de invasão de florestas públicas que gera uma apropriação desse patrimônio, que é um patrimônio do povo brasileiro, e também há um desmatamento, porque o desmatamento é a maneira como o grileiro consolida aquele processo. Então esse é o pior dos mundos, ou seja, transferência de patrimônio público, desmatamento, e como é um negócio que opera na ilegalidade, você acaba inibindo a chegada de bons investimentos na Amazônia. Então ele se deu bem. O Brasil se deu mal. Multa do IBAMA não vai ser suficiente, a ação judicial de indenização não vai ser suficiente. Quando a gente conseguir dar uma resposta rápida e eficiente para a sociedade brasileira, com certeza os direitos fundamentais estarão melhor protegidos, né? A gente não consegue proteger direitos fundamentais no Brasil sem punir adequadamente e com a velocidade necessária os criminosos. A questão ambiental é uma questão tão complexa. Eu tenho feito uma comparação engraçada. Tem uma pergunta que eu faço: quem me garante que a geração do futuro vai aprovar nós termos preservado a Amazônia? Quem me garante que essa geração vai aprovar? Eu vou fazer só um exemplo. Dinossauros faz falta na tua vida? O quê? Dinossauros. Não faz falta. Se você tivesse lá atrás para dizer para aquela pessoa lá que para preservar dinossauro não era bom negócio, entendeu? Hoje tivesse dinossauro, todo mundo ia preservar dinossauro. Mas quem disse que a geração futura queria dinossauro? O índio é uma figura do passado, os aborígenes australianos são figuras do passado. Na verdade, eles, muito pelo contrário, pode ser eles é que vão sobreviver. Ou melhor dizendo, esse modo de estar no mundo, um modo modesto, um modo humilde, um modo respeitoso do fato de que nós somos apenas um pedaço de uma coisa muito maior, talvez seja o único modo que vai subsistir. É possível que os sobreviventes desse fim do mundo, do sentido de fim, esse grande projeto que foi a civilização ocidental, que se universalizou, que se generalizou, que se globalizou, é possível que sejam essas pessoas, esses povos, essas culturas que sejam, na verdade, o nosso futuro e não o nosso passado. Que sejam eles que tenham algo a nos ensinar e não nós algo a ensinar a eles, como nós nos vangloriamos. Isso aqui é muito difícil, ó. Vocês que estão olhando aí, aqui é difícil. Olha aí os caras tudo cansados, baqueados. Tem farinha pra comer. Ó, comendo açúcar. No lugar da farinha. É, não. Então acho que não tem que cozinhar.
se não varar aqui, né? Nós ficamos de se encontrar aqui, que nem foi combinado, aqui no limite dos 12 quilômetros aqui no ramal, e aí eles não chegaram, não vararam ainda. A gente está preocupado e agora estamos se organizando aqui para tentar encontrar eles daqui para lá e cortando daqui para lá. Do ponto 10, daqui 100 metros, até o Jutaí são 385 metros. Tá perto. Jutaí a gente chega agora. Garantir uma Amazônia sem desmatamento no futuro, vai ser fundamental destinar, eu diria rapidamente do ponto de vista histórico, nos próximos 5, 10 anos, todo esse estoque que sobrou de terras evolutas, que são ainda disponíveis para serem invadidas e griladas. Estão principalmente no Pará e no estado do Amazonas. Em grande parte poderia ser destinado para ser mantido como floresta, principalmente na categoria de unidade de conservação, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, quer dizer, vários tipos de unidade de conservação que garantiriam ali a ocupação por parte das sociedades locais e fariam esse processo de regularização mais célere. Há muito tempo que nós estávamos esperando por isso, a demarcação, né? E hoje é uma vitória que nós estamos tendo, estamos no começo ainda, mas a nossa esperança é nós continuar e terminar a nossa demarcação das nossas terras. Pode ser alguém falar, mas... Seus filhos estavam tudo chorando aí que... Ai, meu Deus do céu, será que nós não vamos deixar? Nós estamos aqui e varemos agora aqui no ramal, aqui no natural aqui. E aí, se tu vê meu pessoal por aí, diz que eu tô beleza aqui. Aí faltou só mesmo a alimentação. Acabou a farinha lá no poço. Poço de onde? Foi. Hoje vocês viram sem farinha já? Sem farinha. Madeira? A gente viu um ramal lá, bem usado ele, não sei se é garimpeiro, para uma máquina funcionando durante o dia todinho ontem. Aí tá botando palpado nesse madeiral aí dentro. De lasca. Não tem nenhuma placa, como é uma moto com placa aí. Nem os caminhão, tudo sem placa. Tudo a placa clandestina. Piorou muito com a entrada desse governo agora. Madeireiro, palmiteiro, pescador. Tudo isso hoje em dia ela avançou muito, né? E nós aqui, como a gente se acha que nós somos guardião da terra, a gente está preocupado com isso, porque eles estão tirando tudo, a riqueza que nós temos está sendo transportado para fora. E agora, recente, a gente fez a limpeza de novo do limite, né?
para ela não ficar abandonada. E a gente encontrou muito invasão, principalmente os caras que estão fazendo desmatação para plantar pasto para criar gado. Então o nosso limite ficou no meio da desmatação, onde eles fizeram a derribada. Porque eles falaram que tinha muita madeira que eles derrubaram lá. Eles queriam até negociar com a gente. Eu disse, eu não vim para negociar. E nós que temos o nosso negócio aqui, no lugar onde nós trabalhávamos aqui, onde nós vamos ficar? Enquanto não se tivesse resolvido, a gente ia tirando o nosso prejuízo que está dentro, entendeu? E nós queríamos que nós não ia fazer mais nada. Ia tirar o que já gastamos. Se vai existir um acordo entre nós, ou como é que vai ser? Como vai ser, não. Aqui quem manda essa porra. Lá ele manda em Brasília, mas aqui quem manda é nós. Começaram a passar as máquinas dele 1h da madrugada. E os guerreiros indígenas estão lá também, direto acompanhando eles. A gente enfrenta muita coisa, né, com os madeireiros. Por exemplo, se a gente quer cuidar da área onde a gente está pensando de preservar, a gente sofre uma ameaça, né? Então a gente corre o risco de vida também. Eu senti medo, né? Porque a gente era as primeiras pessoas que estavam à frente dos guerreiros, que estavam com as câmeras, né? Aí a gente ia ser as primeiras atingidas se eles fizessem alguma coisa, era nós, né? Aí eu me sentia muito com medo. Mas a gente enfrentou e a gente venceu, né? Então é por isso que a gente pede também para o governo demarcar terra para nós proteger aquela terra. Como é que a gente vai sobreviver daqui a um tempo? Como é que a nossa futura geração vai sobreviver? Eu fui feito da terra. Vamos lá, guerreiro! Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Eu tenho Zumbi, Besouro, o chefe dos tupis, sou Tupinambá. Tenho os Erês, Caboclo Boiadeiro, Mãos de Cura, Morubixabas, Cocares, Arco-Íris, Zarabatanas, Curari, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue, minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. Em meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho.